Boa noite, Valteir. Boa noite. Vocês perceberam que ele não fala meu nome, né? Só eu que falo dele. Quem está ali, Tê? Eu não enxergo. Agência 3. Boa noite. Boa noite, Agência 3. Pessoal chegando na live aí, ó. Vamos começar mais uma live hoje. É um prazer ter vocês aqui conosco. Ó o Anderson Biasi. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Quanto tempo? Então. Aline. Olá, boa noite. Aline, boa noite. Pode mandar beijo? Pode, né? Pode. Beijo. Pra Aline pode. Pra Aline pode, né? Pode. Um beijo, amor. Pro Vida também pode, ele não tá aí, né? Mas também pode. Essa galera aí tá liberada. Cris Delivery, boa noite. Sueli, ó, Sueli Menon também tá por boa aí. Boa noite, Sueli. Ó, a Agência 3 aqui deu boa noite pra gente, Tê. Boa noite. Gente, vamos entrando aí, né? Vamos chamando o pessoal aí também, mandando aviãozinho, tá? Hoje o tema é bem bacana, né? Também. Isso mesmo, vai convidando a galera aí pra estar entrando, porque hoje a gente vai falar de um tema mega legal. Boa noite, Ângela. Que bom ter você aqui conosco. Ângela, boa noite. Vão convidando, tá? E permaneça aí na nossa live, viu? Até o final. Vai ser um prazer ter vocês aqui nos acompanhando, viu? Pode comentar, curtir, fazer perguntas. É sempre um prazer ter vocês. Cadê a turma? Não vai chegar ainda não? Galera que tá aí toda noite com a gente. Aí, ó. Ah. A Tânia Pessoa entrou agora. Boa noite, Tânia. Boa noite, Tânia. O pessoal tá chegando aos poucos. Acho que a galera tá juntando, Tê. Acho que o pessoal tá vendo, né? A live do Primo Rico. Ou do Frejinho. Brincadeira, gente. É um horário de concorrência, né, gente? Nossa! Então... Ó, a Sirlene disse que a Avon entrou também. Boa noite, Sirlene. Boa noite, Sirlene. Vamos chamar a galera. Também. Vai chamando aí, gente. Vai dando um alô aí pro pessoal. Vai mandando um aviãozinho. O tema hoje é bacana. Hoje a gente vai cobrar de vocês que vocês convidem o pessoal para assistir nossa live. Nós estamos cobrando de vocês. Ó, o Roberto também, ó. Roberto Malagueta. Robertinho. Boa noite pra você. Bom te ter aqui também. Vão mandando aí aviãozinho, gente. Vão, né? A gente já vai começar, tá? O tema. A gente tá esperando o pessoal entrar mais um pouco, né? Pra gente começar aí o tema, tá? Verdade. Vamos esperar aí a galera tá entrando. O Roberto mandou uma boa noite pra gente também. Boa noite, Roberto. É um prazer ter você aqui conosco. Vamos convidando a galera para estar participando da nossa live. Desse assunto mega interessante. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Cobrança. Ô, gente, eu vou fazer uma enquete com vocês antes da gente começar. Que cor que vocês acham que é a camisa do Valteir? É abóbora. Ah, é? É abóbora, ué. Não é laranja? Não, abóbora é uma coisa, laranja é outra. Não é, gente? Então, e aí, vocês acham que é o quê? Abóbora ou laranja? Qual é a cor da camisa do Valteir? Aí, ó, vocês estão vendo, né, da onde vem o bullying. Depois vocês me falam, viu? Aprendi com ele, ele faz bullying comigo todas as lives antes de começar. Ó, a Silene falou que é laranja. Um ponto para Ana Paula. Obrigada, Silene. Ele estava disputando comigo que era abóbora. Abóbora e laranja tem diferença? Que você Abóbora acha? é o que, gente? Hã?
Abóbora é o quê? Abóbora é a tonalidade do laranja. É abóbora. Pronto. A Ângela colocou que é abóbora. Ângela, você está do lado do TI, não vale. Você tem que decidir em qual lado você fica. Tem que dar força para as mulheres. Aí, ó, a Érica entrou também, ela pode opinar se a minha camisa é laranja ou abóbora. Érica, você tem que apoiar as mulheres. Você concorda comigo que abóbora é uma tonalidade de laranja? Quem concorda comigo, gente? Eu vou cobrar de vocês, sem uma resposta. A Érica falou, boa noite, estou aqui hoje. Muito bom te ter aqui, viu, Érica? Feliz demais, viu? Seja bem-vinda, Érica. Segue com a gente até o final. Já convidaram o pessoal para entrar na nossa live? A gente já pode começar? E vão respondendo aí a minha enquete, viu? Para quem está entrando agora, é o seguinte, eu preciso saber qual é a cor da camisa do Valteir, se ela é laranja ou abóbora. Na minha opinião, a abóbora é um tom de laranja, mas ele está falando que não, né? Abóbora então, é abóbora. Eu preciso da opinião de vocês. Mas vamos lá? Vamos começar? Vamos começar, então. Então vamos. Pode começar. Eu? É. Gente, então a gente vai falar sobre um tema, né? Que assim, a gente tem encontrado muito no consultório e a gente vê que muitas pessoas sofrem disso hoje, né? Que são as cobranças, né? Tanto cobrança interna como a cobrança externa, né? Então a gente vai abordar assim, a cobrança de uma maneira geral, né? Cobrança nos relacionamentos, cobrança no trabalho, cobrança em casa, enfim, né? Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês, nesse início de live, né, é uma pergunta para você refletir um pouco, né, porque, assim, muitos de nós, né, com certeza somos cobrados pelas pessoas e por nós mesmos, né, e é importante... E até o fim da live eu gostaria que vocês pensassem a respeito disso. Na verdade, assim, onde eu quero chegar? Né? Como é que eu me vejo? Isso é importante, a primeira coisa, né? Eu acho que para você começar a pensar um pouquinho sobre essas cobranças aí, né? Vão pensando, né, a respeito disso, porque tudo que a gente falar diz respeito a isso, né? Então a gente vai abordar o tema, né, de uma maneira geral, mas assim, que cada um, né, pense também nas situações que vive, né, na própria vida também, né, enfim, em tudo que passa e como você, né, e como você se vê. Eu acho que é a primeira coisa. Né? Como você olha para você, eu acho que a primeira coisa que deve ser pensada, não o que os outros pensam, ou que os outros, né? O que você vê, como você se vê. Isso é importante, né? Para começar a pensar a respeito disso. Né? E, na verdade, se a gente pensar o que é cobrança, né? Cobrança são as exigências, né? Tanto das pessoas, né? Com relação a nós, como de nós mesmos, né? com relação a nós mesmos, né? Então, eu me cobro, então eu também tenho algumas exigências quanto a mim, né? E, de certa forma, na maioria das vezes, né, gente, as cobranças mais atrapalham do que ajudam, tá? E, assim, né, fazendo essa introdução, eu gostaria, né, que vocês pensassem isso. Onde é que as cobranças atrapalham vocês? No que é que vocês acham que as cobranças atrapalham vocês também? Gente, ó, a Sol T tá dando boa noite para nós. Boa noite, Sol. Boa noite, Sol. A Sandra Amara tá chegando aí, a Lu Cordeiro, o Nascimento, Cláudio? Claudecir Nascimento. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos na nossa live, viu? A gente gostaria que vocês permanecessem conosco até o final. E vai convidando a galera aí para entrar. Pegando o gancho aí do que o T está falando, né? Realmente é importante a gente refletir aonde eu quero chegar. E até que ponto a cobrança é saudável para a minha vida. Até que ponto ela me ajuda
e até que ponto ela me atrapalha. Né? Se tratando dentro da questão profissional, o interessante da cobrança é que a pessoa que se cobra, ele se torna um excelente profissional. Então, dentro do mercado de trabalho, se a gente for analisar, isso acaba motivando a gente a estar se cobrando cada vez mais. A pessoa que cobra muito o interior de si mesmo, ele se torna um excelente profissional. E isso acaba fazendo com que a pessoa fique cada vez mais motivada a entrar dentro desse contexto de cobrança. E quando isso acontece, é quando você acaba perdendo o controle da situação, né? Ah, mas se eu não me cobrar, como que eu vou me motivar? Como eu vou posicionar a minha vida, né? Como eu vou planejar e buscar aquilo que eu quero para mim? A cobrança, até um determinado ponto, ela é saudável, né? Nós devemos fazer isso, né? Mas quando ela passa dentro daquele contexto que ela é saudável, né, você começa a estabelecer regras, né, cobranças que são regras para você, isso deixa de ser saudável e já passa a ser uma coisa que vai prejudicar você. Né? Dentro da sua produtividade, você está produzindo bem, mas internamente, qual é a consequência? Qual é o preço que você vai pagar por essas cobranças excessivas que você faz de si mesmo? Ou as cobranças que você recebe de uma forma excessiva do outro e você não acaba tendo controle, filtrando essas cobranças para que se torne algo positivo. Então, mais uma coisa para você refletir, né? Até que ponto a cobrança é saudável para mim? Qual é o preço que eu vou pagar por essas cobranças que eu estou fazendo sobre mim mesmo? Ou qual é o preço que o outro vai pagar das cobranças que eu faço em cima dele? Porque muitas vezes você não cobra de você, mas você faz um excesso de cobranças das pessoas que estão ao seu lado, né? Filho, esposa, mãe, o pai, dentro do contexto de trabalho, dos funcionários que trabalham com você na empresa, quando você ocupa um cargo de chefia. Então é importante você avaliar isso, porque muitas vezes para mim não ser cobrado, né, eu cobro do outro. Eu fico em cima do outro, fazendo com que ele traga resultado para mim, para que de uma forma geral, né, ninguém cobre de mim. Então é importante você refletir sobre isso. Aqui é o Padaria Vitória, Sônia, Vivi, né? Gente, boa noite para vocês, viu? Anderson entrou, aí. A Maria chegou. Chegou, Maria? Tá atrasada? Desculpa o atraso. Tá desculpado, Maria. Dona Sônia, na verdade, minha sogra. Boa noite, Dona Sônia, sogra do Valteir. Boa noite, Anderson. Boa noite, Vi. Boa noite, Gabriela. Importante, né, pegando um gancho que a Ana falou, gente, a questão da cobrança dos outros, né? Vamos começar por aí. Essa cobrança que os outros têm, né, quanto a nós. Muitas vezes também a cobrança vem de expectativas que os outros têm, né, com relação a nós. E eu chamo a atenção para vocês pensarem um pouco, porque assim, as expectativas que as outras pessoas fazem a nosso respeito, isso é coisa delas. Então é importante a gente saber separar isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente, em meio à cobrança das outras pessoas, a gente muitas vezes faz para agradar as outras pessoas e muitas vezes se anula também, tá? E às vezes, né, nesse intuito de agradar as outras pessoas, a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer muitas vezes, né? Esperando o reconhecimento de outras pessoas. E isso é muito perigoso, porque a partir do momento que eu começo a fazer coisas para agradar as outras pessoas, né, porque vem a cobrança das outras pessoas, tem a expectativa das outras pessoas, eu também começo a me perder de quem eu sou, das coisas que eu quero conquistar, das minhas vontades, dos meus desejos, né? E, de certa forma, eu também começo a perder a minha identidade, tá? Isso é importante a gente pensar aí, né? Será que as coisas que eu faço são para me agradar, são do meu agrado,
ou é porque meu pai, minha mãe ou alguém falou que isso é legal e eu estou fazendo, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar também, e claro, pensar no contexto também, né, gente? Se às vezes é um contexto profissional, claro que o seu patrão vai esperar algo de você, né? Mas assim, a questão não é só uma questão profissional, mas a questão na vida, né? Às vezes a gente faz escolhas baseado muito na cobrança das pessoas, na expectativa das pessoas, né? Às vezes você escolhe um emprego que você não gosta por causa do status, mas tem também por trás a cobrança das pessoas, a expectativa que as pessoas têm, né? Como isso é visto pelas outras pessoas na sociedade. Então, de certa forma, isso é uma cobrança, meio velada, meio escondida, mas tá? Então a gente tem que começar a prestar atenção nesse tipo de coisa, assim, né? Às vezes são muito sutis, né? Mas fazem muita diferença quando você começa a perceber isso. Boa noite, Arthur, meu filho, ó, tá dando oi aí, gente. Boa noite, filho. Isso é interessante daí o que você está falando, porque muitas vezes essas cobranças, principalmente quando elas se iniciam na infância ou na adolescência, e que a gente está ainda no período de transformação, a gente acaba internalizando, né, essas cobranças que vêm do outro, muitas vezes do pai, da mãe, do professor, ou do primeiro emprego que eu tive, que foi como referência. E eu acabo internalizando isso para dentro de mim e levando para a minha vida toda. E aí eu acabo agindo, né, dentro de um contexto da vida sempre da mesma maneira, cobrando sempre a mesma coisa, né, pelo fato de eu pegar isso como verdade. Então, algumas vezes as cobranças, elas partem do quê? De regras que é imposta ou de crenças limitantes que também colocaram, né, na pessoa, no ser humano. E é importante vocês refletirem sobre isso. A cobrança de ser perfeito, por exemplo. Vocês sabiam que por que o ser humano não é perfeito? Perfeito é uma coisa que já está pronta, né, que está formada. Eu olhar para esse quadro que está aqui na parede, que todo mundo acha ele bonito, e falar que ele é perfeito, ok, o quadro está pronto, ele vai ser sempre assim, do mesmo jeito. Mas e quando se trata do ser humano? Né? Alguém que nasce e que morre se transformando, que está sempre em transformação. Como que a gente vai encontrar o perfeito para aquilo que ainda não está pronto? Né? Então é importante vocês entenderem isso, que quando se trata de ser humano, o perfeito está no imperfeito. E quando se trata disso, da imperfeição, nós somos seres o quê? Regido de qualidade e defeito. Então nós vamos estar acertando e nós vamos estar errando o tempo todo. Né? Então assim, cobrar de você, eu nunca posso errar. Como que a gente vai fazer esse tipo de cobrança? Acaba sendo algo massacrante, né? Você acaba se punindo quando você faz isso com você mesmo. Vocês já pararam para pensar? Ou quando você coloca no outro a responsabilidade de não errar. Né? Meu filho não pode errar. Meu esposo não pode errar. Então, assim, eu sou um ser humano. E se eu sou regida de defeitos e qualidade, logicamente que eu vou acertar e também vou errar. Isso significa que você é humano. O importante é você entender a maneira como você vai trabalhar com esse erro. Se você vai pegar ele como exemplo para você evoluir, ou se você vai trabalhar dentro de um contexto de um ciclo vicioso, errando sempre, fazendo sempre a mesma coisa, que daí deixa de ser saudável. Ou quando você cobra de você e você nunca vai poder fazer nada de errado também, que é a mesma coisa, acaba sendo da mesma maneira, mas de forma diferente. Isso também se torna massacrante. Quando acontece alguma coisa com você, que você faz um julgamento negativo e absorve aquilo para dentro de você, e aí você fica pensando naquela situação, né, se posicionando como se aquilo ali fosse um erro, e muitas vezes não é. Simplesmente porque saiu fora das regras que você impôs para você. Então, tudo isso deixa de ser algo saudável para a sua vida. Né? Essas cobranças deixam de ser coisas boas e passam a ser algo ruim. Talvez é bom dentro do ambiente de trabalho, né? Que você está sempre cobrando mais e mais e mais de você. Quando você busca a perfeição, automaticamente você vai ser um excelente funcionário, mas e o preço que você vai pagar para isso? Né?
vai ser legal o resultado disso para você enquanto ser humano? A consequência disso na sua vida? Aqui, ó, a Andressa, Camila, a Jô, a Maria Fernanda, a Roseli entrando aí. Gente, obrigado pela presença de vocês, a Jéssica também. A Jéssica! E voltando, né, e assim, parece que não, né, quando a Ana fala que tem uma voz que fica dentro da gente, né, mas tem, né, gente. E a Ana falou assim, né, sobre a questão dos pais, e isso é muito importante. E você que é pai aí que está ouvindo, né, isso é muito importante, porque assim, a maioria das vezes, né, o que eu percebo sempre é que assim, os pais às vezes projetam algo no filho e cobram aquilo, né? Por exemplo, meu filho vai ser um engenheiro, né? E ele pode ser um engenheiro, por exemplo, né? Mas desde que ele escolha isso, né? Então, assim, é importante também que os pais entendam o papel deles, né? De deixar a criança livre para escolher também, né? E claro que colocar responsabilidades para a criança é diferente de cobrar, né? Então, assim, a questão é que os pais têm que tomar muito cuidado, porque quando a Ana falou de crença limitante, né, começa aí na infância, né? Então, assim, eu já recebi pacientes que, por exemplo, achavam que sempre tinham que fazer mais nos estudos, sempre que tinham que fazer mais nos estudos. Às vezes estava perfeito, mas eles tinham aquela coisa de que sempre tinham que fazer mais, porque os pais, né, não se contentavam com 9, com 8, né, queriam 10, e quando tiravam 10, queria que sempre continuasse daquele jeito. Então, sabe, sempre aquela cobrança dos pais, e isso passou para a pessoa nos estudos. Então, são coisas simples, né, que às vezes os pais fazem, mas que as crianças, né, e até nós adultos mesmo temos essa coisa, né? Aquela coisa de comparar um filho com o outro, né? Então, às vezes a gente tem aquela coisa, né, de querer fazer para agradar os pais, mesmo já adulto, né? A gente quer fazer para os pais terem orgulho, né? Enfim. E eu acho que perde um pouco o sentido das coisas, né? A gente tem que parar para pensar um pouco, né? Será que isso me agrada? Será que é da minha vontade realmente? Eu estou fazendo para agradar o outro ou realmente é isso que eu quero, né? Então, a gente chama vocês aqui a refletir por isso, né? Porque as cobranças, elas estão presentes, né? E eu acho que assim, não vai ter nenhum momento da nossa vida que a gente não seja cobrado. A gente vai ser sempre cobrado em muitos lugares que a gente vai estar. A gente vai ser sempre cobrado, no trabalho, às vezes em casa, né? Mas a gente tem que saber separar isso, né? O que é do outro e o que é meu, né? Eu acho que é muito importante isso, porque quando isso vira uma coisa só, aí não começa a ser saudável, né? Porque a gente já perde o sentido, né? O porquê é que eu estou fazendo isso, o porquê é que eu estou fazendo aquilo, né? Se é para agradar, não é o sentido, né? Se é porque eu gosto, se é porque eu quero, se é uma coisa que eu desejo, esse sim é o sentido, tá? É importante essa questão que o Tê falou, né, dessas cobranças na infância, porque dando um gancho aí na fala dele da cobrança do pai com o filho, né, com relação à nota na escola, ou quando se rotula também, né, aquela criança como a inteligente, a melhor da sala de aula, né? Isso acaba sendo transferido para o contexto familiar. Dentro do contexto familiar, essa criança ou esse adolescente ele é colocado dessa forma. E ele acaba crescendo com essa responsabilidade. Que eu tenho que ser bom sempre, eu tenho que ser bom bastante sempre para corresponder àquela expectativa que a família cria sobre ele.
né? E aí, dentro desse contexto de ser bom sempre, de ser bom bastante, de corresponder a essa expectativa, você acaba desenvolvendo medos, né? O medo de errar, né? O medo de não dar certo determinadas coisas. E isso faz com que você entre dentro de um período do quê? De procrastinação. Porque se eu tenho medo disso daqui não dar certo, e eu também não tenho a certeza se isso vai dar certo na minha vida, eu prefiro não fazer. Eu deixo de fazer por medo do quê? De errar e não corresponder à expectativa do outro, né? Então, muitas vezes, a gente acaba criando cobrança sobre os nossos filhos, ou sobre os adolescentes, ou até mesmo os adultos, né? Que isso faz com que a gente pensa que é algo bom. Por exemplo, um pai, ao elogiar o filho, que ele é inteligente, que ele é bom, que ele tira nota boa, né? Ou quando o tio vem e faz esse elogio sobre a criança. Aparentemente, para a família, isso é bom, eu estou elogiando, como assim? Isso vai ser ruim. Mas é importante observar o peso que isso passa a ter na vida dessa criança ou desse adolescente, a consequência disso para a vida dele. Então, assim, elogiar é bom? É bom, desde que vocês não criem um rótulo, né? Nem para essa criança e nem para esse adolescente. Todos nós precisamos de elogio, né? Mas não ser rotulado, porque a partir do momento que eu recebo esse rótulo, isso se torna uma responsabilidade na minha vida. E automaticamente, né, eu tenho que começar a corresponder a isso, a dar conta disso. Então é importante prestar atenção nessas coisas também, né? Boa noite, tia Rita! Seja bem-vinda à nossa live. E vocês precisam prestar atenção, porque às vezes você cresceu com esse rótulo, né? Mais uma coisa para você refletir: qual é o rótulo que você recebeu na sua vida, na infância, na adolescência, ou no primeiro emprego, no primeiro relacionamento? Qual é o rótulo que você recebeu que isso passou a ser o quê? Uma cobrança para você? Você pegou isso como compromisso, como uma responsabilidade de dar conta disso daí, e você fica se cobrando o tempo todo. Eu preciso ser assim, eu preciso dar conta disso, né? Eu sou responsável por isso, eu não posso errar relacionado a isso. Reflita sobre isso também. Patrícia Malagueta, Marjorie, boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês na live. É um prazer ter vocês aqui conosco. Uma coisa que a Ana falou, que tem muito a ver com cobranças, né? Ela falou sobre o medo de não dar certo. E aí eu pergunto para vocês, o que é dar certo na vida? Né? Porque assim, a sociedade coloca, né, que a gente tem que casar, que tem que ter filhos, que tem que ter uma casa, que tem que ter um carro, que tem, sabe? Então, muitas vezes isso também são cobranças, né? E não significa que se você não tem isso, você não deu certo na vida, né? Isso não é um roteiro pronto para a sua vida, tá? Eu gostaria que vocês pensassem nisso, porque também tem uma cobrança aí da sociedade, né? Do que eles têm como algo ideal para as pessoas. Mas eu pergunto, e para você? Né? O que é ideal? Poxa vida, eu quero casar, mas eu não quero ter filhos. Ótimo, se você está feliz assim, não tem problema nenhum. Hoje eu não tenho uma casa, mas também não é o que eu quero ter. Eu pago aluguel, ou eu tenho o meu cantinho ali. Ótimo, entende? E nem por isso você não deu certo, sabe? Então, muitas vezes a cobrança também impõe isso, né? As cobranças da sociedade também impõem isso. O que é que você tem que fazer, o que é que você não pode fazer, tá? E a gente hoje está aqui para falar para vocês que não, tá? Cada um, né, é feliz do jeito que acha melhor, né? E tá bom, entende? E muitas vezes as pessoas lutam atrás dessas coisas porque é a sociedade que impõe. E talvez a pessoa não tem vontade, né? Eu já soube de pessoas que, por exemplo, chegaram para os pais assim e falaram: olha, vende tudo minhas coisas, minha casa é o mundo, e saíram para viajar, né? É um estilo de vida que eles escolheram, é um tipo de vida que eles escolheram, enfim, né? E paciência, se às vezes você não pôde ter filhos também, mas vive feliz assim, ou às vezes você pode ter filhos e não quer ter filhos, né?
não tem problema nenhum. Sabe, gente? Então, muitas vezes são as cobranças também da sociedade, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? A gente tem que começar a prestar atenção no que a gente acha que é bom pra gente. Como você acha que é a vida ideal para você? E não o que as pessoas colocaram, né? Você tem que viver para se satisfazer, para ser feliz, e não para mostrar para as outras pessoas que você tem isso e você segue regras da sociedade, entende? Então, eu chamo a atenção para vocês, né? Porque muitas vezes a gente fica escravo disso, escravo do que a sociedade coloca, do que as pessoas colocam, e não é assim. Se você está feliz do seu jeito, que bom, né? Você não precisa se cobrar, você não precisa, né, fazer mundos e fundos aí para conseguir, só para agradar e mostrar para as pessoas que você está bem, tá? É porque a sociedade está colocando padrões o tempo todo, né? Sim, muitos. E as pessoas não estão se conscientizando de que esse padrão que a sociedade está impondo o tempo todo, né, são cobranças e que vocês estão se submetendo a isso. Padrão de beleza, né? Padrão social, nível social, né? O carro, a casa, a roupa, o calçado, o tipo de cabelo, né? Tudo é cobrado dentro da sociedade, né? E a sociedade está aí o tempo todo fazendo isso. Nós estamos dentro do período de consumismo. Quando mais consome, mais a pessoa tem necessidade de consumir. E o que é importante vocês refletirem sobre isso, né? Até que ponto isso é saudável para mim? Até que ponto isso faz bem para a minha vida? Porque senão você mergulha dentro desse contexto, onde quanto mais eu quero, né, quanto mais eu busco, menos eu me sinto satisfeito. Por quê? Porque a sociedade está ali, jogando cada vez mais, né? A mídia, o mercado, né, o consumo está ali o tempo todo na sua frente. Então você nunca vai chegar no limite se você não estabelecer esse limite para você. Se você ficar o tempo todo refém, né, de uma mídia, de um marketing, de uma sociedade, de um comércio, de um mercado, você nunca vai ter limite. E automaticamente você vai perder a sua identidade. Se você perguntar hoje para as pessoas que estão ao seu redor, quem é você? Eu ouço muito isso dentro do consultório. Nossa, que pergunta difícil. Ou eu não sei quem sou eu. Né? Eu tenho prazer de fazer essa pergunta para os pacientes quando eles vêm para a terapia. Quando eles estão em início à terapia. E até hoje eu não encontrei nenhum paciente que chegasse aqui com essa resposta formada. Por quê? Porque a gente está sempre tirando, buscando do lado de fora. E ao você fazer isso, está sempre olhando para o externo, automaticamente você acaba esquecendo do interno, que é o mais importante. Quem sou eu? Até onde eu posso ir? Até onde é saudável para mim? Então, eu começo a cobrar de mim. Se eu ganho 100, eu quero cobrar de ganhar 200. Se eu ganho 200, eu vou cobrar 1.000. Se eu ganho 1.000, eu vou cobrar os 10.000. E isso acaba se tornando o quê? Uma coisa sem limite. E ao você se submeter a esse tipo de coisa, essas cobranças exageradas, que faz com que você se torne refém de uma sociedade sem limite, você acaba perdendo qualidade de vida. Você passa não tendo mais tempo para você mesmo. Uma outra frase que eu uso muito com meus pacientes, quem está assistindo a live aí está aí de prova. Eu sempre falo para os meus pacientes, você precisa ter um caso de amor com você mesmo. Né? Porque quando a gente tem esse caso de amor com a gente tira um tempo para nós, a gente tira um tempo para cuidar de nós, para cuidar da nossa saúde, né? Para trazer um oxigênio para o nosso cérebro, para respirar, né? Para quem é casado, você está com os filhos, ter um momento com os filhos, com o esposo, para quem é solteiro, para ir namorar, para ficar com os pais. Então, assim, ter um caso de amor com você mesmo é trazer uma qualidade de vida para você. Se posicionar em primeiro lugar. Não importa se a roupa que está na moda é abóbora, ou se a roupa que está na moda é verde. Isso é indiferente. Você tem que olhar para você e ver o que faz bem para você quanto pessoa.
né? Se essa cobrança que eu estou fazendo é apenas algo que vai me estimular a realizar um sonho que eu quero porque é bom para mim, ou se eu estou cada vez mais cobrando de mim em busca de atingir os objetivos da sociedade. Se você está buscando atingir o objetivo da sociedade, você nunca vai chegar no final. Porque nós estamos dentro de uma sociedade sem limite. Tá? A sociedade não tem limite. Quanto mais eu tenho, mais eu preciso. É assim que resume a sociedade. Mas e você? Você precisa de tudo isso? Você tem toda essa necessidade como ser humano? Reflita sobre isso. Pensa nisso. E a gente falou muito dessa coisa da cobrança, né? Da cobrança externa, da sociedade. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para os ideais que a gente cria sobre a gente mesmo. Né? Por exemplo, você aí que é esposa, se você tem a imagem de uma esposa ideal, né, talvez você haja, né, baseada nessa imagem de esposa ideal. Se você tem, né, porque nós temos papéis, gente. Né? A mesma pessoa, por exemplo, a Ana, ela é filha, ela é esposa, ela é profissional, né? Ela é mãe. Então, todos nós temos papéis aí e que nós desempenhamos durante a vida. E a gente tem um ideal de como seria, por exemplo, a gente começa a criar, né? O ideal de como seria ser um pai perfeito, de como seria ser um profissional perfeito, né? De como seria ser um filho perfeito. E muitas vezes a gente fica escravo disso. Tá? Eu chamo a atenção para vocês porque as cobranças também vêm daí, de nós mesmos, de coisas que nós criamos, né? E muitas vezes é o que norteia, o que guia os nossos comportamentos. Né? Muitas vezes você faz coisas, por exemplo, para agradar os seus pais, né, que você não gosta. Por quê? Porque você acha que fazendo aquilo, né, você vai ser um filho reconhecido. Então, um filho ideal, às vezes, né, para os seus pais, é determinado filho, mas você não, né, você não é aquilo, entende? Então, assim, muitas vezes a gente, baseado nesses ideais, a gente quer ser mais do que a gente pode ser. E isso não é saudável, né? Então, a gente muitas vezes ultrapassa um limite. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, né? Às vezes aquelas donas de casa que levantam, aí assim, né? Trabalham o dia todo, aí tem os filhos, aí cuidam dos filhos, né? Aí tem o marido, aí cuida do marido também, né? Aí liga a mãe ou a família e vai atender também a família. Aí daqui a pouco, não, mas ainda minha casa está bagunçada, aí quando dá meia-noite, 1h da manhã tá lá, né? Acabando de arrumar a casa e depois que vai dormir. Aí passa o tempo, adoece muitas vezes, fica estressada, né? Enfim. E que tipo de vida essa pessoa está vivendo? E claro que tem as cobranças, tem a cobrança, né, do marido, tem a cobrança dos filhos também, de cuidar dos filhos, mas assim, será que muitas vezes a gente não busca um ideal de perfeição e às vezes a gente ultrapassa os limites também, né? Às vezes tem lá a casa, poxa vida, deu 9, 10 horas, às vezes sentar com os filhos para conversar, tá lá a pia, né, de louça, vai, né? Vou arrumar no outro dia, ou, né, às vezes tem que fazer tudo no mesmo dia, né? Tem que lavar roupa, tem isso, tem aquilo, né? E às vezes a gente esquece de aproveitar a família, né? E tudo isso por uma cobrança, às vezes, de como é ser uma dona de casa ideal. Eu tenho que dar conta de tudo, né? Esse dar conta de tudo é muito importante, viu, gente? Se você é escravo desse dar conta de tudo, comece a pensar, tá? Repense muitas vezes o seu comportamento, porque eu acho que não é bem por aí, né? E é interessante que essas pessoas que criam essa necessidade de dar conta de tudo, automaticamente elas têm dificuldade de dividir tarefa, né? Dividir responsabilidade, né? Dividir obrigações. Então, é uma coisa que também é importante você pensar para analisar. Gente, entre aquilo que você ouve, né, tem um filtro. Você precisa filtrar aquilo que é falado para você.
Você precisa parar e analisar sobre as coisas que é falado para você. Aquilo que você pensa, que você sente, também precisa ser analisado. Você faz uma reflexão sobre as coisas que você faz, sobre a sua rotina. Tem muitas pessoas que entram dentro desse piloto automático aqui, que o T falou, que eu falo que é engatar a quinta dentro da cidade e sai correndo atropelando tudo, para dar conta de tudo, e não faz uma reflexão, sabe? Não para pensar na rotina dela, no dia a dia, como ela está agindo, né? Como ela está desenvolvendo as coisas na vida dela. Então, assim, dividir com as pessoas, se fulano pode fazer isso para mim, por que eu não vou designar que ele faça? Porque eu preciso pegar tudo para mim e dar conta de tudo. Qual é a necessidade de eu me sobrecarregar com 20 tarefas, né? Se eu posso dividir metade, passar 10 para outra pessoa ou para as outras pessoas fazerem. Então, assim, é importante também você parar para analisar como que você está conduzindo a sua vida, como que você está desenvolvendo as coisas dentro da sua vida. Você está pegando tudo e saindo correndo sem pensar, sem analisar, sem ver como que as coisas estão sendo para você, né? Dentro dessa situação de que eu tenho que ser perfeita, pegando a questão da casa, minha casa tem que estar impecável. Então, mas aí eu te convido a pensar, essa casa impecável é a casa que você mora, o seu habitat, ou é a casa aí dentro? É a sua casa interior? Qual é a casa que você está precisando faxinar? Que às vezes você está aí cobrando de você a casa limpa o tempo todo, né? Mas na realidade, será que é a casa externa que você mora? Que você está precisando parar, refletir, fazer uma análise dela? É muito importante vocês entenderem que a vida nossa, que você é um ser humano regido de sentimentos e emoções. Nós já falamos isso aqui na live, né? E nós vamos repetir isso mais uma vez. E que você tem que entender também que as suas emoções adoecem. E esse adoecer das emoções faz com que você comece a tomar decisões, atitudes que muitas vezes não é saudável para você. Então preste atenção, né, no quem você é, qual é o tipo de cobrança que você está fazendo na sua vida, como que você está conduzindo essa vida. E até que ponto isso está sendo bom para você, ou até que ponto você está fazendo sem analisar, sem pensar, ou porque o outro quer que você faça, ou para agradar alguém. É muito importante você fazer essas análises. A Solange está colocando aqui a Solte, eu vivi isso e adoeci. É verdade, Sol. Né? O meu físico me mostrou o quanto não me via e prestava atenção somente ao meu redor. Foi frustrante. Então, muitas vezes a gente faz isso. A gente não olha para o nosso interior, não olha para o nosso eu. Nós não sabemos quem nós somos e nós estamos o tempo todo ligado no outro, em olhar para o outro, em ver quem o outro é, né? Aí ela colocou aqui, ó, que, mas graças a Deus eu tenho melhorado. Não é fácil, mas é possível, quando queremos. Isso mesmo, né? Mas a Sol, ela buscou ajuda. Ela buscou ajuda de profissionais. E ela vem se tratando. Então você precisa prestar atenção em você. Isso que eu estou fazendo é saudável? Né? Está fazendo bem para mim? Se não dá, eu consigo mudar sozinho? Eu consigo analisar e mudar os meus comportamentos e as minhas atitudes sozinho? Se você conseguir, ótimo, excelente. Começa a fazer isso a partir de hoje. Mas se você fizer essa reflexão e você vê que sozinho você não dá conta, existem profissionais para te ajudar. E vai buscar ajuda. Busca ajuda de profissionais que vão trazer para você uma qualidade de vida, onde você é capaz de fazer escolhas saudáveis para você, fazer cobranças que vão estimular, que vão acrescentar na sua vida, não que vá adoecer você como pessoa ou impedir você de crescer e ficar dentro do contexto só de procrastinação. Preste atenção nisso. Aqui a Andressa está falando verdade. Aí, aqui também, né, entrou Cida, Luci. Gente, boa noite para vocês. Boa noite, a Elisandra acabou de chegar. Hoje estou atrasada, mas que bom que você veio. A gente estava te esperando. Seja bem-vinda. E é muito importante, né, gente? Vamos, né, pensar nessa questão da nossa própria cobrança.
Acho que às vezes começa também da gente, né? Começar a perceber esses tipos de coisas, né? Em torno do que está girando a nossa vida, enfim. É muito importante isso. E uma coisa que é muito importante também, né? É que, assim, diante das cobranças, né? Na verdade, uma dica, né? É você se ver, né? Como alguém que pode falhar, alguém que, né? Que não precisa dar conta de tudo. Eu acho que é reconhecer o ser humano, na verdade, né? Então, assim, eu sou a esposa que eu posso ser, né? Isso é importante. Eu sou a mãe que hoje eu posso ser, né? E isso é muito importante, tá? Porque aí a gente se cobra menos também, né? E claro que essa coisa de eu sou o filho, eu sou a esposa que eu posso ser, né? Não tem nada a ver com você às vezes não se empenhar, né? Mas às vezes a gente também cobra além do que a gente pode, né? E por exemplo, hoje eu estou com os meus filhos e aconteceu um monte de imprevisto, porque às vezes tem pessoas que são assim, né, Ana? Sim. Programam o dia todo. Aí dentro do dia acontece 2, 3, 4 imprevistos, e aí não vai dar para fazer tudo que você fez no dia, gente, né? E às vezes, né, com os filhos ou com o marido, mas você não vai ser uma mãe pior por causa daquilo, que você não deu conta daquilo, entende? Você não vai ser uma esposa pior porque você não deu conta daquilo. É quando a cobrança gera frustração, né? Sim. Eu fiquei frustrado porque eu não dei conta da agenda que eu determinei para mim naquele dia. Exatamente, né? Então, assim, parece que a gente fica com a vida muito programada. E tudo que foge daquilo é culpa nossa, é incapacidade nossa, né? E muitas vezes tem os imprevistos da vida, né? Tem dias também que você não vai estar bem, você vai estar cansada, né? Faz o que dá para fazer, gente. Sabe? Faz o que dá para fazer. Você não vai ser uma mãe pior, não vai ser uma esposa pior por causa disso, sabe? Começa, né? Às vezes você vem cuidando tão bem dos seus filhos, um dia ou outro que você não pôde fazer tudo aquilo que você tinha programado, ou que você não pôde levar eles em algum lugar, você fica se achando a pior mãe do mundo. Gente, não tem cabimento isso, né? E onde que está tudo aquilo que você fez de bom para os seus filhos antes? Né? Isso vai desaparecer? Claro que não, né? Você como esposa, às vezes, né, você chegou lá e, né, o marido chegou e você não deu conta de fazer a janta, teve que pedir um lanche e ficou, eu não consegui fazer a janta hoje, né? Então, mas gente, outros dias você já fez a janta, outros dias, sabe? Então, é olhar para isso. Isso não vai fazer você uma má esposa por causa daquele dia, entende? Sabe? É você ser o que dá para ser. Né? Eu digo sempre isso, e as coisas ficam mais leves, gente, sabe? A gente não precisa ter esse peso dessa coisa, sabe? Eu tenho que ser dessa forma, e se não for dessa forma, eu sou uma esposa ruim, ou eu não estou fazendo nada certo. Não é assim, tá? Então, é hora da gente começar a pensar diferente, olhar diferente para isso. Que eu acho que a vida, né, vai tendo uma leveza aí também, sabe? Com certeza. O Valdecir é de Nova Europa, acabou de entrar aqui e aplaudir a gente, viu, gente? Que legal. Obrigado, Valdecir. Eu estou adorando essa live que o pessoal está comentando aqui. Adoro live que o pessoal comenta, né? Comentando. A Sandra colocou um negócio aqui que eu achei muito interessante, que as cobranças emocionais são piores que as dos boletos. Você definiu totalmente, é bem isso mesmo, né? As cobranças que a gente faz emocionalmente, elas são muito piores do que as cobranças dos boletos que a gente recebe todo mês. A Luísa colocou aqui, boa noite, tia Luísa, que quando você se sente esgotado fisicamente, né, e mentalmente,
Então, essas cobranças levam a gente a isso, né? Muitas vezes a gente se cobra tanto o tempo todo e aquilo que o outro fala para nós, a gente recebe também como cobranças, né? E são cobranças que vão fazendo com que a gente vai gastando a nossa energia, vai gastando o nosso emocional, principalmente quando a gente não consegue lidar com essas cobranças, quando a gente não consegue filtrar essas cobranças, né? Então, isso daí vai desgastando você, até que você chega no ponto que você se sente esgotado, em todos os sentidos. Isso tem que levar à reflexão, né? A reflexão que até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir sozinho, até onde eu dou conta sozinho, né? Que está sendo saudável para mim, que não está fazendo mal, não está prejudicando, né? E até onde, daqui para frente, eu preciso da ajuda de alguém. Porque a cobrança é um assunto leve. Nós começamos a live falando isso, né? Mas a consequência dela, quando ela é algo negativo, não tem nada de leve, gente. Pesado. Exatamente. O ansioso, né, pode se cobrar. O depressivo pode ser uma pessoa que desenvolveu a depressão através da cobrança, porque eu vou estabelecendo regras para mim, né, cobranças que eu não consigo cumprir, e eu vou ficando frustrado. Né? Isso vai trazendo uma falta de motivação, vai baixando a minha autoestima e aí vai desencadeando N coisas na sua vida. Então, ao contrário do que você pensa, né? Cobrar demais, se cobrar o tempo todo, se cobrar em tudo, né? Isso não é nada saudável, é muito ruim para a sua vida e traz consequências sérias. Não é só a procrastinação. Você ficar andando em círculo sem conseguir caminhar, ou você deixar de fazer algo na sua vida com medo de errar. Está muito além disso. Então é importante a gente prestar atenção nas consequências dessas coisas. Até que ponto isso vai me ajudar e até que ponto isso vai prejudicar na minha vida. Você já viveu uma situação dessa? Onde você começou a se cobrar demais o tempo todo? Para prestar atenção. A Ritinha colocou aqui, ó. Muitas das vezes me sinto ofuscada. A cobrança, ela faz isso com a gente também. Ela tira, né, a nossa motivação, ela baixa a nossa estima, ela tira um pouco da nossa alegria de viver, o sorriso do nosso rosto. Né? Augusto Cury fala sobre isso. Né? A questão da cobrança, que ela pode trazer até resultados externos muito bons. Mas internamente, né, ela vai tirando esses prazeres da nossa vida. E é muito importante a gente prestar atenção nisso. A Andressa aqui colocou que essas cobranças nos tornam um robô ambulante. É isso mesmo, Andressa. A gente começa a fazer as coisas meio que no automático, né? A Lúcia Carvalho também entrou aqui, ó. Boa noite, Lúcia. Obrigado pela sua presença na live. E gente, assim, né, é um assunto que eu acho que todos nós já nos deparamos em algum momento da vida, né? Então, assim, a questão, né, a Ana falou de como fica pesado, porque, assim, muitas vezes o nosso emocional, né, diante de tanta cobrança, de tanto estresse, né, a Ana falou muito bem sobre a ansiedade também que tem, né, que tem um peso grande aí, porque a pessoa fica ansiosa, porque assim, fica pensando em todas as coisas, né? Fica sempre pensando no que vai fazer depois, no que vai fazer depois, no que vai fazer depois, né? Mas assim, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né? Porque assim, o estresse, todas essas coisas juntas, né? Muitas vezes fazem a gente adoecer, né? E o adoecimento também é uma mensagem do nosso corpo para a gente, né, que a gente tem que desacelerar. Muitas vezes, né, no estresse, quando a gente está num ritmo de vida muito elevado, o que acontece? A nossa imunidade baixa, aí a gente fica gripado, né, ou às vezes acaba, né? Assim, né? Ele está falando isso baseado em mim, vou interromper ele. Toda vez que eu entro nesse ritmo, eu pego gripe. Aí eu chego aqui e falo que estou gripada, ele fala assim, nossa, sério? Por que será, hein? Então, né? Eu não ia falar de você. Ah, não? Não. Ah, desculpa, você, né? Você que se entregou, né?
Mas, né, a Ana falou, isso é importante, gente. Você entende que ninguém está imune a isso, tá? Psicólogo também, tá? A gente também sofre pressão, né? Então, nós não só somos psicólogos, né? A gente tem nossa vida fora do consultório, né? E a gente é cobrado também, como vocês são, tá? Então, a gente está falando de cobranças aqui, mas a gente não é isento disso, tá? A gente é cobrado também como vocês, ou às vezes mais, porque né, aquela imagem que o pessoal tem de que vocês são psicólogos, então vocês têm a resolução para todos os problemas, né? Vocês não podem ter problemas, enfim, né? Tem todas essas coisas aí, né? Se a gente fica nervoso, mas você é psicólogo, você tem controle. Não é bem assim, né? Também a gente é cobrado, tá, gente? O importante é que, ao contrário, né, nós dois a gente coloca limite para as nossas cobranças. Com certeza, né? Geralmente são cobranças com tempo, com data marcada para começar e terminar. Né? É uma rotina de um dia que a gente tem que viver, de uma semana, de uma agenda lotada que a gente tem que dar conta, mas não é algo permanente. Porque quando isso se torna permanente o tempo todo, deixa de ser saudável. Né? Então é importante colocar essa posição. A Elisângela colocou aqui que ela se cobra muito, né? Que ela se sente esgotada emocionalmente o tempo todo. Na minha cabeça, eu tenho que ser perfeita. Essa questão da perfeição é a pior parte, viu? Eu já vivi isso na adolescência e eu sei muito bem como isso funciona. Eu falo hoje, né, depois de ter trabalhado isso em mim, que é um buraco sem fim. Então, assim, nunca tem um limite, nunca tem um ponto certo. Quando a gente vem nessas cobranças de perfeição, você nunca tá bom. Tudo que você faz está sempre faltando alguma coisa. A pessoa que cobra a perfeição dela o tempo todo, ela nunca consegue dar 10 para ela em nada. Ela pode fazer impecável aquilo ali, que ela sempre está buscando um motivo para ela melhorar aquilo, porque nunca é bom o suficiente. Então, quem tem essa cobrança de perfeição, toma cuidado, viu, gente? Isso é perigoso, né? Você precisa refletir sobre isso. A Jaque, oi Jaque, seja bem-vinda. Eu também me cobro muito. Então, você precisa refletir, como a gente estava falando aqui, né? Essa cobrança é saudável? Como que você faz essas cobranças com você? Ela ajuda você a crescer de uma maneira tranquila, de uma forma gostosa, né? Ou essa cobrança que é ruim, que é negativo para você, que te faz mal? Então, a gente precisa fazer toda essa análise interna, né? Porque isso realmente não é saudável. E o meu pequeno está falando aqui para mim que ele me ama muito. Eu também. Você sabia que você é meu filho predileto? Ela só tem um, tá, gente? Só pra... Toma cuidado, Maria, com as suas cobranças, que você também é ansiosa, né, gatinha? Né? Então, e assim, né, gente, essa questão de cobrança, ela envolve muitas coisas, né? Toda cobrança é negativa? Não. Por exemplo, se eu me cobro para ser melhor que hoje, opa, é positivo, né? Se eu me cobro com relação a mim mesmo, claro que com limites, né? Mas assim, no meu trabalho, hoje eu faço um bom trabalho, mas eu queria fazer um trabalho melhor, né? Mas com relação a quem? Com relação ao fulano, a ciclano, ou com relação a você mesmo, né? Então, quando você se cobra para crescer como pessoa, né? Eu acho que é muito válido, tá? Até porque a Ana falou que a gente que nós estamos sempre mudando, né? E isso é muito importante. E essa mudança tem que ser para melhor, né, gente? Então, assim, hoje eu posso ser melhor pai do que ontem, eu posso ser melhor mãe do que ontem, eu posso ser um profissional melhor do que ontem. E isso é muito importante. E eu acho que é essa cobrança que faz a gente evoluir, né? A gente está falando aqui de uma cobrança desmedida, às vezes uma cobrança que vem, né, vem para atender expectativas dos outros, para agradar os outros, né? Mas se você sente que hoje, né, que cada dia você vai melhorando como pessoa, como profissional, como mãe, né, enfim, como filha, né, não importa.
essa cobrança é boa e você tem que continuar, né, se cobrando para melhorar, né? Então, vejam só que tem uma grande diferença aí, né? Então, não é uma cobrança baseada em ideais, né? Baseada no que você fez hoje, muitas vezes você vai falar, poxa vida, eu posso melhorar amanhã, eu posso fazer diferente amanhã, né? E essa é uma cobrança saudável, tá? Então, eu acho legal também vocês começarem, né? E é muito importante também vocês começarem a olhar desse jeito. Cobrança com relação a você mesmo pode, é saudável, tá? E faz você crescer. Né? Isso é muito importante. É você superar você mesmo, né? Fazer cobrança superando você mesmo. Então, se você quer se comparar a alguém, se compare a você. Você no passado. Como você era no passado e como você está hoje. Isso é saudável, você fazer essa comparação. E você se superar a cada dia. Né? Estabelecer meta de algo que você quer conquistar. A gente faz isso, eu faço isso, né? O T faz isso é saudável. Você estabelecer meta para você. Né? E cobrar você, né? Para atingir aquela meta. Mas desde que seja uma meta possível. Porque tem pessoas também que fazem metas impossíveis. Meu Deus do céu. Né? Você estabelecer uma meta, hoje eu ganho 1.000, amanhã eu quero ganhar 20.000, né? Aí é complicado. Então você precisa colocar coisas assim, que é possível, né? Que depende de você e que você vai conseguir fazer. E a partir do momento em que você cobrar de você mesmo, né? Para você realizar isso daí, é muito saudável, gente, é necessário. Mas quando você começa a ter cobranças impossíveis de coisas que te deixam frustrado, que está fazendo mal para você, aí não é legal, tá? Então, é refletir sobre isso. Tem pessoas que chegam aqui no consultório que às vezes quer realizar um curso e não está conseguindo, né? Aí é uma dificuldade que a pessoa tem. Por quê? Porque ela tem uma meta, é uma meta possível e ela não está conseguindo realizar. Aí é uma dificuldade que ela tem. Agora, uma pessoa chegar aqui no consultório e falar assim, Ana, eu me cobro o tempo todo, eu tenho que ser perfeito o tempo todo, e por mais que eu faço, nunca tá bom, eu sempre estou querendo mais e mais e mais, eu sempre quero melhorar mais, e isso nunca tem fim, eu já estou cansada. Né? Tem pessoas que chegam aqui nessa situação. Isso não é saudável, isso já deixou de ser saudável. Então, vocês têm que fazer essa análise, tá? Não é que a gente está falando aqui que agora você não vai cobrar nada de você não vai cobrar mais nada dos filhos, perfeito. E a vida vai ser assim, ó, do jeito que eu quero. De qualquer jeito, sem compromisso. É isso. Não, tem que ter compromisso, tem que ter regras, né? Tem que estabelecer limite, tem que ter uma cobrança saudável para o crescimento, para o desenvolvimento. Né? O ser humano, ele precisa disso, tá? Só que tem que ser algo saudável, como nós estamos falando aqui. Não é uma coisa doentia que está te fazendo mal, tá? Perfeito, Ana, perfeito. Acho que né, sempre colocando isso, né? Que a cobrança, né, claro que faz parte da vida e faz parte também, né, do nosso crescimento, claro. Né, e responsabilidades também, né? A gente sempre vai ser cobrado, sempre a gente vai ter responsabilidades, né? A Ana foi perfeita no que ela disse. Não se cobrar tanto não significa não assumir responsabilidades, tá? São coisas totalmente diferentes, até porque o nosso crescimento também está em assumir responsabilidades, né? Crescer, amadurecer também tem tudo a ver com assumir responsabilidades. Né? Então é importante isso, tá? E assim, hoje, né, nós deixamos essa reflexão para vocês também, pensarem um pouco, né, nesse ritmo de vida que vocês andam levando aí, tá? É importantíssimo que vocês repensem a maneira com que vocês estão vivendo. Se você, né, não está tendo problemas com cobrança, ótimo. Né? Mas se você tem problemas com cobrança, você sabe que você se cobra, a gente te convida a repensar aí, né? Como a Ana falou também, né? Se você vê que não consegue sozinho, peça ajuda de profissionais, tá?
Mas, né, principalmente você, né, que está vendo essa live hoje, a gente também convida você a repensar o modo com que você anda vivendo, tá? Isso é muito importante, porque o modo, né, mudando o modo com que você vive também, né, essas cobranças, né, vão deixar de ser tão, vamos dizer assim, de te adoecerem, né, enfim. Eu acho que é importante você pensar nisso, tá? Essa loucura do dia a dia, né? Vamos pensar um pouquinho mais. A Ana falou muito bem de você arrumar um tempo para você, né? Um tempo para suas coisas, um tempo para relaxar, né? Para sair um pouco dessa rotina, tá? Não adianta só não se cobrar, né? Mas se você fica refém de uma rotina, acho que não adianta muito, né? Tem que também mudar o ritmo de vida aí, né? E é importante a gente também colocar que nós estamos falando aqui de como lidar com a cobrança interna, né? E vocês devem estar se perguntando, e quando vem do trabalho, né? Quando vem do patrão, né? Do meu ambiente de trabalho, é o meu patrão cobrando muito e eu preciso trabalhar e eu preciso bater meta. Como eu lido com isso, né? É o filtro, tá? É importante vocês entenderem isso. Você não precisa absorver tudo que vem do outro. Você não precisa pegar isso como verdade. Então, dentro do seu ambiente de trabalho, logicamente que você vai ter que assumir esse compromisso dentro daquilo que o patrão coloca para você. Mas você não pode pegar isso para a sua vida. Você não pode pegar o estresse, aquela cobrança do trabalho e levar para a tua casa, aquela cobrança do trabalho e levar para o teu final de semana, aquela cobrança do trabalho e levar para a brincadeira com o teu filho, porque isso vai te fazer mal, tá? Então, gente, entenda isso. O que é do trabalho, deixa no trabalho. Sabe? É importante, assim, vocês estabelecer algo para desligar você do teu ambiente de trabalho. Quando eu coloco isso aqui para os meus pacientes, eles me perguntam como, Ana, eu vou fazer isso. Então, assim, arruma algo que seja uma simbologia, né? Eu, por exemplo, vou falar por mim. Na hora que eu saio da minha sala e eu apago a luz, eu sei que eu encerrei o meu expediente. E aí, como a Ana encerrou o expediente, a psicóloga ficou aqui dentro do consultório. E aí a Ana Paula, a filha, a irmã, a mãe, a esposa, né? É os outros papéis que eu ocupo na sociedade que vai para casa. Então, assim, vocês precisam ter essa simbologia no teu ambiente de trabalho, né? Quem tem um comércio, né? É abaixar a porta do meu estabelecimento, que eu vou desligar, é apagar a luz, como eu faço, né? Se eu trabalho pelo notebook, é a hora que eu desligo o notebook. Então, você tem que ter esse ponto de referência para você entender que agora o meu trabalho vai ficar aqui. E eu vou para casa. E eu vou deixar o estresse, eu vou deixar todo o meu problema aqui dentro do meu ambiente de trabalho. Porque ao contrário do que a gente pensa, se você deixar aquilo ali parado, amanhã na hora que você chegar, você vai dar continuidade àquela atividade. Agora, você levando isso para a tua casa, né? Para o seu ambiente de lar, de família, qual momento você vai descansar? Qual momento você vai conseguir parar, você vai conseguir respirar, né? Você vai levar um oxigênio gostoso para o seu cérebro, você vai conseguir sentar e brincar com o teu filho, né? Vai conseguir sentar e bater um papo gostoso com a sua família. Então, gente, isso é muito importante para o nosso descanso. Deixa as cobranças do trabalho no trabalho, não leva para a tua casa, tá bom? Isso é muito saudável para que você tenha uma qualidade de vida e você consiga respirar e entender que você não é só trabalho o tempo todo, 24 horas, porque isso esgota a gente, tira a nossa qualidade de vida. A Sônia Pinheiro, Lucas Gabri. Gente, boa noite para vocês, obrigado pela presença na live, né? E assim, né, só para encerrar a minha fala, assim, eu fiquei pensando aqui enquanto a Ana estava falando, e a gente tem que tomar muito cuidado também com as fugas aí, tá? Tem gente que para fugir das cobranças, às vezes do próprio trabalho, porque não consegue desligar, começa a beber, por exemplo, né? Então a gente tem que procurar coisas saudáveis, tá? A presença da família, né? Como a Ana falou, às vezes sair para fazer uma caminhada, praticar um esporte, né? São coisas que são saudáveis, tá, gente?
Então tem pessoas que às vezes tem essa fuga, principalmente a bebida, a gente sabe, né? Às vezes toma uma cervejinha, depois aí o dia foi muito estressante, toma 2. Aí depois o dia foi mais estressante, toma 3. Aí às vezes o dia não foi tão estressante, mas eu vou tomar umas 2, 3, não tem nada. Para não perder o hábito? Né? E aí acaba substituindo isso, né? Então, aí vai continuar lidando com cobranças, né? Mas aí depois pode vir o alcoolismo, né? Enfim, e esse tempo que você podia aproveitar com a sua família, ou, né, fazendo outras coisas para extravasar isso, né? Você está bebendo, ou enfim, né? Não sei, né? Hábitos que não são saudáveis, às vezes vai jogar, né? Enfim, eu acho que cada um aí reflete, mas assim, né? Eu acho que aproveitar o tempo de maneira saudável, né? Com a família, às vezes com os amigos, né? Conversando, sei lá, numa roda, ou fumar com um churrasco, né? Mas com os amigos ali para conversar, enfim, para distrair, dar risada, ou vai jantar na casa de alguém, de um amigo, não sei, né? Tem tantas coisas aí para serem feitas, né? E, né, a gente está falando aqui de cobrança, mas são tantas coisas que envolvem, né? Às vezes para fugir da cobrança a gente, né, tem que criar esses hábitos, né? Essas coisas saudáveis também. Muitas vezes, não interrompendo você, mas não é só o álcool, né? As pessoas colocam muita questão do álcool como válvula de escape, né? Sim. Mas tem pessoas que usam o cigarro, né? Cigarro também é uma fuga, né? Tem pessoas que ficam evitando ficar em casa, dentro do contexto familiar, arruma compromisso a semana inteira fora do trabalho para estar saindo de casa, para não enfrentar a questão do contexto familiar. Cuida de todo mundo, menos da família. Então, todas essas coisas, gente, é válvula de escape. Não é só o alcoolismo, né? Que leva a isso. Não é só a cervejinha ou ir para o bar depois do trabalho. Mas tem até mulheres que fazem essas coisas. Tem mulher que não fica uma semana dentro de casa, um dia da semana. Ela sai de domingo a domingo para fazer alguma atividade depois do trabalho. Isso também é uma fuga aí da cobrança. Porque eu sei conscientemente que se eu ficar dentro da minha casa, né, com a minha família, né, eu vou ter as cobranças de esposa, as cobranças de mãe, né? Isso também deixa de ser saudável. Então você precisa ver qual é a sua fuga, qual é a sua válvula de escape aí, para não estar lidando com a realidade daquele contexto da sua vida. Perfeito, é isso. Terminamos? Nós terminamos? Acho que sim, hoje a gente falou até bem. Não, mas para encerrar eu preciso falar um negócio. Olha, gente, vocês que têm o hábito de se cobrar muito, o pessoal aqui está colocando aqui, ó, perfeito, né? A Maria falou que ela se cobra um pouco e a gente cobra bastante da Maria. A Maria, gente, é uma irmã que apareceu na minha vida, sabe? Nesses dias. Então a gente também pega no pé da Maria, né, Maria? A Sol está colocando aqui, ó, é triste essas atitudes do álcool, né, para relaxar. Realmente, o álcool, quando ele deixa de ser saudável, né, ele passa dentro desse contexto, é triste mesmo, Sol. Mas uma coisa assim que eu quero falar para você. Gente, dê risada, tá? Até das tragédias da sua vida. Se alguma coisa acontecer de errado, ao invés de você ficar zangada, ao invés de você ficar brava, ficar aborrecida, dá uma boa gargalhada, né? Isso vai fazer toda a diferença na sua qualidade de vida, tá? Pensa sempre positivo, que tudo vai dar certo. Vamos que vai dar certo. Passou a dor de dente? Não. Não, o aparelho ainda está doendo. Eu apertei meu aparelho hoje, está doendo, tá? Você precisa pensar que sempre vai dar certo, tá bom? Dê bastante risada, dança, canta, pensa positivo. Sim. Faça coisas que você gosta, tá? Se você gostar de pular de paraquedas, pula de paraquedas. Pois sim, claro. Se você gostar de cantar, canta. Se você gostar de dançar, dança. Faça as coisas que te deixam feliz, tá? Relaxa um pouco. Tira um pouco esse estresse do dia a dia, essas cobranças, que isso faz muito mal para a sua vida, tá bom? A Maria está falando aqui
que a Ana quase fala sem microfone. Eu não gosto, Maria, de microfone. É o TI que fica me obrigando a usar, viu? Eu particularmente gosto de falar assim, ó, tete a tete. Mas é importante, gente, seja feliz, tá bom? E quando acontecer alguma coisa negativa na sua vida, pensa, vai passar, tá? E quando acontecer algo positivo, aproveita o máximo que também vai passar. Isso é muito importante, viu? Essa é a minha mensagem. Isso aí, gente. Então, assim, né? Somos seres humanos, a vida não precisa ser tão pesada, né? A gente pode viver, né, se cobrando menos, né, e aproveitando mais a vida, né? Acho que é importante isso, tá? A vida pode ser mais leve, sem tanta cobrança, tá bom? Esse é o recado que eu deixo para vocês, né? É possível, nós somos seres humanos, podemos errar, né? A gente não precisa dar conta de tudo, enfim. E a vida vai seguir, tá bom? É isso aí. E tudo tá certo, né, Tê? Claro. No final sempre vai dar certo. Vambora que vai dar certo. Bom, a gente ia gostar de ficar aqui o dia todo falando com vocês, né? A semana inteira, é verdade, a noite toda, a semana inteira. Ó, pessoas sem noção. Mas, né, a nossa mensagem já chegou ao final. Uhum. E você, acho que todo mundo concorda que a minha camisa é abóbora, né? Enfim. Todo mundo concorda que é uma tonalidade de laranja. Tá. Né? Acho que olha aqui, ó. O Valdecir de Nova Europa tá fazendo uma cobrança pra mim. Gente, cobrança no final da live. Uma cobrança pra Ana, meu chocolate quente. No inverno eu faço, primo. Você vem de Nova Europa pra cá que você vai ganhar um chocolate quente. A Ju tá falando lá, obrigado, amigos. Muito obrigado também, Ju, pela sua presença aqui, viu? A gente fica muito feliz. Eu também te amo, filho. Essas cobranças são positivas, né? Meu yakisoba também, já que... vai começar. Então, tchau, gente, vambora, daqui a pouco estão pedindo sushi, um monte de coisa. Aqui, yakisoba, que uma pessoa que me prometeu. E vai encerrar a live. Tá bom, vamos acabar a live. Desligado. Não Tá tem bom, mais aquela época que o Instagram cortava a live. Gente, eu tô precisando. Help, socorro. Tá bom então, gente. Tá bom, eu vou fazer seu yakisoba. Ok, aí pode deixar. Vendo? Certos tipos de cobrança. Fazer o quê, né? Você vai ter que vir comer aqui na hora da live, viu? Não tem problema. Gente, um beijão enorme. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Entra lá no nosso YouTube, meu e do TI, que agora eu já fiz o meu YouTube. Entra no YouTube, né? Vai ter todas as lives desde o começo aí, né? Indiquem também o YouTube para as pessoas aí. As lives também estão presentes no Instagram, né? Acessem aí, recomendem para outras pessoas, né? Porque a gente quer ajudar e fazer vocês refletirem também a respeito, né, de vários assuntos aí, né? Essa é a nossa intenção. Quanto mais pessoas chegar a esse vídeo, né, mais pessoas também vão estar recebendo a nossa mensagem aí, tá bom? Valdecir vai ganhar chocolate quente só se ele divulgar nossa live lá em Nova Europa, viu? Isso aí. Não, já é. Isso aí, muito bem. Tô brincando, tá? Tira a nossa foto, viu? Outra coisa, vocês estão precisando mandar pra nós, tá? Temas de live que vocês querem ouvir aqui, que vocês vão gostar de sentar aqui e ficar com a gente ouvindo, viu? Manda pra nós. A gente está recebendo aí sugestões de vocês, tá bom? Manda no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, no Facebook, onde for melhor para vocês. As sugestões, tá? Um beijão, fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Gente, uma cobrança, tá? Permaneça com a gente na próxima, tá bom? A gente espera vocês aqui na próxima live, tá? Verdade, até o final, viu? Desde já a gente agradece, né? Boa noite para vocês, beijão, né? Obrigado pela presença de todos. É isso aí. E não esqueçam de tirar nossa foto. Um beijo.